A legalidade das eleições ainda é discutida por adversários, mais de 4 meses depois da eleição de Maguito Vilela como prefeito de Goiânia e cerca de 90 dias depois da morte dele e a posse do vice Rogério Cruz como prefeito efetivamente da capital. O PSD, partido do ex-candidato Vanderlan Cardoso, decidiu ontem ingressar na ação proposta pelo ex-vereador Paulo Dayer, do PMN, que pretende anular a eleição em Goiânia. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o presidente do PSD aqui em Goiânia, presidente metropolitano do partido, o ex-deputado estadual Cimeison Silveira. Presidente, obrigado pelo contato aqui com a Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens, bom dia, Cileide, bom dia, Jéssica. É um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Sagres. Bom, Cimeison, por que o PSD decidiu só agora entrar, apoiar essa ação do PMN que foi apresentada ainda no ano passado? Rubens, só agora não, né? Nós nos sentíamos contemplados, a princípio, com a ação que havia sido proposta pelo PMN. À época até cogitávamos fazer o mesmo, porém não justificava fazer uma ação com o mesmo teor, né? Então, assim que o PMN entrou com a ação, nos sentimos contemplados com ela e aguardamos o desdobramento. Agora, Rubens, as coisas começaram a acontecer de uma forma tão... eu não digo inesperada, porque todo mundo, eu creio que quem entende, conhece um pouquinho da política e dos grupos, sabia que esse rompimento ele iria acontecer, né? Eu digo até que a pergunta não era se esse rompimento iria acontecer, era quando ele iria acontecer. E aconteceu muito rápido, né, Rubens? Foi algo assim, a gente cogitava que isso iria acontecer no primeiro ano, era aquilo que a gente falava desde a campanha. A gente entendia que no primeiro ano esse rompimento iria acontecer, era inevitável. Agora, aconteceu nos primeiros dias, né? E tudo aquilo que vem acontecendo, a nossa preocupação com a gestão, nós até fizemos uma carta a semana passada e divulgamos ela, da nossa preocupação com a cidade, Rubens, Cileide, da cidade que nós discutíamos praticamente sozinhos na eleição, porque não tínhamos adversários. E a nossa decisão foi justamente para fortalecer um processo que nós entendemos que hoje ele é muito importante, ele se torna ainda mais importante, porque nós temos hoje uma preocupação imensa com a gestão em um momento onde a cidade deveria estar discutindo principalmente as suas 154 unidades de saúde, as suas unidades escolares, as mais de 380 unidades escolares, a limpeza, a preservação da cidade, o recapeamento da massa asfáltica, a geração de emprego e renda no momento de crise, a saída dessa crise, a luta ferrenha para garantir a vacinação da nossa população goianiense, e tudo isso, esse foco da cidade, que era algo que nós já discutimos lá atrás, no processo eleitoral, porque em momento nós tínhamos um adversário para discutir a cidade, então já discutíamos essa possibilidade que era real, e hoje, Rubens, infelizmente, com a morte do Maguito, tudo aquilo que nós falávamos lá atrás e éramos bombardeados na época da eleição, hoje as pessoas nos procuram e falam, vocês tinham razão, olha o que está acontecendo, né? Aconteceu. Infelizmente, aquilo que nós discutíamos lá atrás não aconteceu em partes, não, aconteceu tudo. Até o rompimento que nós achávamos que seria em um ano, foi nos primeiros dias, tudo aconteceu, né? Então, nós nos sentimos na obrigação, Rubens, partidária, e acho que temos essa legitimidade, porque nós disputamos um pleito altamente comprometido, que entendemos que houve fraude nesse processo desde a eleição até a posse. Então, é uma obrigação nossa como partido que discutiu sozinho o segundo turno na cidade de Goiânia. Então,
eu entendo que é uma obrigação nossa darmos força a essa matéria, fortalecer essa ação para que, de fato, a justiça se pronuncie diante de tantos indícios de irregularidade nesse processo eleitoral e desde o processo até a posse. Presidente, bom dia. Bom dia. Na época que o PMN entrou com essa ação, falava-se que o senador Vanderlan não tinha aparecido, né, mas que ele era um dos autores intelectuais daquela ação. O senhor disse agora há pouco que desde o começo, né, vocês pensaram em fazer esse recurso, mas que decidiram não fazer porque o PMN fez. O PMN fez com a participação indireta, então, do PSD naquele momento? Não, Sileide. O PSD, eu falo pelo meu partido, o PSD, ele cogitava fazer à época alguns questionamentos, né, sobre o processo, até porque nós fomos extremamente prejudicados pela forma como se deu o processo. Um processo completamente fora das normas, da regularidade, já sendo completamente fora do padrão normal. O candidato não tinha capacidade cível de disputar a eleição, um vice que não existia, que não aparecia, uma situação completamente sem condições de apresentar para Goiânia um processo eleitoral, só tinha um candidato. Então nós tínhamos, e principalmente não só no processo eleitoral, a posse também é uma posse, Sileide, que sem precedentes o que foi feito naquela posse, né? Com indícios fortíssimos de irregularidades, até criminal. Isso também será questionado. Agora, nós tínhamos logo após o processo cogitado como partido fazer questionamentos legais, porque nos sentimos completamente prejudicados pelo processo. Agora, falar que o senador foi o mentor disso, não. Houve um entendimento, né, de vários partidos que comporam a nossa parte, a nossa coligação, da irregularidade. E o PMN, no primeiro momento, foi o partido que se posicionou para fazer esse questionamento. Então, assim que eles fizeram o questionamento, né, nós deixamos de fazer porque nos sentimos contemplados nele. Essa foi a realidade dos fatos, Leide. Presidente, são dois fatos políticos distintos, né? Um é o processo eleitoral e o resultado da eleição. Outro é o que ocorreu agora com a crise política e a debandada do MDB do governo de Rogério Cruz. No começo, né, o senhor próprio admitiu que vocês até chegaram a pensar, mas não entraram com recurso, né? Então o PSD, de alguma forma, aceitou o resultado da eleição. Agora, com a crise política, que é um fato que está ocorrendo aí entre os aliados que ganharam a eleição, vocês resolveram ingressar na ação. O que tem a ver esse fato político agora, né, do ponto de vista legal, não digo do ponto de vista político, mas do ponto de vista legal, o que tem a ver esse fato agora com a eleição que justifica vocês participarem dessa ação? Leide, se tem um partido que tem a legitimidade de fazer os questionamentos, de assumir essa responsabilidade, é o PSD, que disputou a eleição de uma forma íntegra, de uma forma correta, debatendo a cidade. Olha, nós tínhamos um plano de governo para Goiânia que eu nunca vi na história de Goiânia um plano de governo ser feito com tanto esmero como foi feito pela equipe do senador Vanderlan e capitaneada pelo deputado Francisco Júnior. Um plano de governo excepcional, porque nós acreditávamos muito que Goiânia merecia algo
algo à altura, né? Então, Cileide, nós, uma vez comprometido o processo e na disputa, na forma como o PSD disputou, nós temos a legitimidade de discutir esse processo até o fim. Nós entendíamos, né, que até o momento onde estava toda a equipe que disputou o processo ali integrando a prefeitura, nós aguardávamos até para aquilo que eu falei no início, para ver como se daria, se a gestão seria aplicada na cidade, porque nós queríamos, Cileide, a nossa vontade, nós aguardamos que isso acontecesse, era que essa administração focasse na gestão da cidade e no momento que nós estamos passando. A partir do momento que a cidade deixou de ser gerida e a preocupação se tornou apenas nas composições políticas e da forma como vem sendo feita, algo sem precedentes, eu nunca vi algo tão fora da normalidade, se criando uma cultura perigosíssima, Cileide. O que está sendo feito é uma cultura perigosíssima, um balcão de negócios montado de uma forma muito rápida. Eu já vi gestões municipais extremamente comprometidas por princípios que estão sendo aplicados aqui em Goiânia, perigosíssimos. Então, nós não podemos, Cileide, simplesmente ficar assistindo isso. Nós não temos a condição de ver isso acontecendo e não nos posicionarmos, sendo que nós temos essa legalidade. Nós temos a legitimidade. Tá, mas eu quero saber do ponto de vista legal. Eu até entendo as suas frustrações, né? Entendo a sua preocupação, sua frustração com o resultado, sua preocupação com o quadro político agora, mas eu estou querendo saber, presidente, qual que é o fato jurídico que vocês têm agora para poder entrar nesta ação? Quer dizer, qual a relação com esse fato político, mesmo que eu concorde que seja grave e que as consequências sejam também piores para Goiânia, não é nem essa questão, mas eu quero saber juridicamente o que isso justifica vocês questionarem o resultado da eleição. Então, juridicamente é o que está na matéria, aquilo que eu disse agora há pouco. As irregularidades desde o processo eleitoral, eu acabei de citar aqui agora há pouco, a incapacidade civil do candidato disputar a eleição não existia, e isso a própria matéria está intimando os médicos, as provas estão sendo criadas, já foi acolhido pelo Ministério Público e está agora para ser julgada. Enfim, os indícios jurídicos, a peça jurídica está muito bem montada, muito bem embasada em cima daquilo que nós já anunciávamos lá no processo eleitoral, que nós já denunciávamos lá no processo eleitoral. Olha, está tendo uma fraude eleitoral, está acontecendo algo completamente fora da legalidade. Tá, mas após a eleição, tivesse sido feito naquele momento, o candidato estava vivo, ele não estava morto. Então, os indícios jurídicos, eu só respondendo a sua pergunta, eles são muito fortes, tanto no processo eleitoral, como no processo de posse do candidato. Rubens. É isso, Cimeison. Obrigado pela entrevista. A gente vai, claro, acompanhar. O PMN já se manifestou, pelo menos o Paulo Daid, que vai, de fato, acatar, né, a receber esse apoio. Você tem noção especificamente sobre como está a tramitação, onde está a ação, qual é o momento dela? Rubens, nós tivemos essa semana 2 reuniões. Ontem tivemos uma no final do dia, para olharmos a matéria, para entendermos bem a matéria e fazer oficializar a nossa intenção de ingressar a matéria. Então, após essa reunião ontem, essa semana, nós estamos agora notificando o PMN, falando da nossa intenção em ingressar a matéria e aí ouvir o PMN se eles têm ou não interesse desse ingresso.
a vaga para ele. Deixar bem claro. Para ajudar, né? Sim, pode continuar, Cimeire. Trabalhar e tem que colocar uma interferência aqui, só deixar bem claro, nós ainda não ingressamos a matéria, porque a matéria é de origem do PMN, então nós vamos agora notificar o PMN que nós temos essa intenção e vamos ouvir o PMN. Se houver a intenção, nós vamos sim ingressar a matéria, que hoje ela está para ser julgada no TRE. Ex-deputado estadual, presidente do PSD metropolitano aqui em Goiânia, Cimeison Silveira conosco no Sinal Aberto da Sagres. Presidente, obrigado pelo contato com a gente, bom dia. Obrigado, Rubens, obrigado, Cileide, um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Sagres. Um abraço, obrigado aqui pela participação. A entrevista com Cimeison Silveira, presidente metropolitano do PSD. Destaques e a íntegra você confere acessando o nosso portal sagresonline.com.br.